Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui iniciando mais uma série desta mensagem valorizando as Escrituras. Então, essa noite, vamos dar início à Palavra de Deus. Começando aqui no Salmo de número 34, que diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, primeiramente, nós temos que saber que a palavra de Deus é reta e que todas as obras criadas por Ele são fiéis, né? E ainda diz o verso de número 5, que o verso número 6, pela sua palavra foram feitos os céus e todo o exército deles. Então, esse é o valor da palavra de Deus. Vamos entender o quanto Deus é poderoso pela sua palavra. A sua palavra ela é reta, é fiel e tem o poder de criação. Por isso vem a importância de nós valorizar a palavra de Deus. Então, Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, é importante conhecer. Quando nós conhecemos a palavra, a gente aprende a andar na luz. Quando nós andamos na luz, não tropeçamos, né? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A importância de eu e você, nós conhecemos a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, colocamos a sua palavra em prática, nós vamos ser bem-sucedidos, desde quando nós a conhecemos, a praticamos com amor em nosso coração. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. E Jesus diz que quem anda na luz, esse não tropeça, né? Graças a Deus, o nosso Pai. E por que, meus irmãos, nós temos que conhecer a Deus, a sua palavra? Por que temos que conhecer a sua palavra? Porque conhecendo Deus, conhecendo a sua palavra, nós vamos melhorar os nossos caminhos. Nosso caminho passa a ser caminho de luz e não de treva, porque Jesus mesmo, ele afirmou: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quem anda com Cristo, quem anda em Jesus, anda na luz. Então, a importância, porque eu e você devemos valorizar a Escritura, porque nela nós encontramos Deus, o seu ensino para a nossa vida. Nós encontramos direção para a caminhada de fé. Então vamos seguindo através da fé, crendo em Deus e na sua palavra. Então a importância de nós conhecermos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a entender o chamado, a palavra de Deus, e deixamos muitas coisas, muitos embaraços dessa vida para trás, né? Eu quero pegar nessa noite um ensinamento que o apóstolo Paulo deixou, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para a nossa vida. Na primeira epístola que o apóstolo Paulo ele escreve a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, o título desse texto será: devemos fazer orações por todos os homens, né? Eu e você que conhecemos a palavra de Deus devemos orar por todos os seres humanos da terra, por todos os homens, os governantes. Então ele diz que o verso 1: demonstra-te, pois, que antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então vamos ver esse ensinamento, meus irmãos. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas do mundo e até mesmo determinados cristãos, como hoje nós estamos em um curso de ensinamento, valorizando a Escritura, e determinados cristãos têm entrado em debate, em contenda, que não leva a lugar nenhum, que não produz fruto para a nossa vida, que só produz vergonha em muitos momentos. Então, ao invés de nós debater, vamos supor, um exemplo muito importante, política, né? Estou dizendo que o cristão não pode ser um político, desde que ele seja um homem sincero diante de Deus e não negue a eficácia dos valores, dos morais
que Deus deixou e de uma conduta santa e pura. Então vamos entender. Aqui Paulo diz que nós devemos orar pelos reis, por todos aqueles que estão em eminência, o governador, o presidente. Nós, como servos de Deus, temos como obrigação, ao invés de contender, de questionar, orar. É verdade que eu e você temos todo o direito de nós opinar a nossa opinião, mas opinar uma opinião é uma coisa e entrar em debate que só produz fruto negativo é outra. Então, ao invés de nós assumir uma postura de crítico como servo de Deus, né, eu e você temos que assumir uma postura de cidadão do céu que vem interceder por todos os homens, principalmente por aqueles que estão expostos aí à mídia de uma forma geral, expostos em eminência, é isso que Paulo está dizendo. Por que nós devemos fazer isso então, orar por eles? Porque isso é um mandamento de Deus, e Paulo diz ainda, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então isso é muito bom quando nós agimos como cristão verdadeiro, que nós praticamos a fé na palavra, que exercitamos a fé em Deus e assim passamos a ser uma pessoa, um intercessor pela nossa nação, pelos nossos governantes, pela nossa família, pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho e até mesmo pelos nossos inimigos, porque Jesus ensinou que nós devemos amar ao nosso inimigo também. A palavra de Deus diz, amai aos vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldiz, né? Aqueles que falam mal de você como cristão, eu como servo de Deus, não posso retribuir falando mal dele, porque mal não se paga com mal, o mal se vence com o bem. Então é isso que o apóstolo está ensinando, devemos nós agir com uma postura de cidadão do céu. Ao invés de entrar em debate, em questões, temos que plantar o nosso joelho no chão. É uma obrigação de você, conhecedor da palavra de Deus. Então você, meu amigo, minha amiga, que está iniciando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, saiba disso, a tua obrigação, a minha obrigação, não é debater, não é contender, é nós orar por todos, seja de partido A, B ou C, seja esse ou aquele, nós devemos estar orando por todo em prol da nossa própria nação. É o que diz a palavra do Senhor, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E por que Deus quer que nós façamos isso, meus irmãos? O versículo 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. A partir do momento que eu, como servo de Deus, cumprir o meu dever onde eu estiver, em casa, no trabalho, na igreja, na escola, na rua, no trânsito, que eu cumprir a palavra de Deus na minha vida, as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão enxergar Deus em nós. Veja a importância, meus irmãos, de nós nos postar como cidadão dos céus, porque o mundo vai olhar para nós e vai enxergar Deus na nossa vida. Então, por que devemos fazer tudo isso? Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade. E aí Paulo segue dizendo, porque verdade é essa, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz por mim e por você. Somente Ele pode interceder ao Pai por mim e por você. É o único mediador que tem entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outra mediadora. Somente Ele é a palavra de Deus que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meus queridos irmãos, Jesus se deu a si mesmo, Ele morreu na cruz por todos, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos os pecadores. Jesus Ele não veio para morrer pela uma parte do povo. João 3,16, João capítulo 3, como é o texto áureo da Bíblia Sagrada, verso 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, ainda diz o verso seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus queridos irmãos, o que Deus quer é salvar toda a humanidade. Quem ele deixou na terra para ser exemplo, para levar a sua palavra, foi eu e você. Então eu e você não podemos entrar em questões loucas, que mais produz contenda do que fruto. Então vamos fugir das questões loucas e vamos fazer o nosso dever de casa, que é cumprir a palavra do Senhor, orar por os governantes, orar pela família, orar pelo Brasil e orar pelo mundo também, porque esse é o dever meu e seu. Porque Jesus morreu para salvar a todos, então, e apresentar ao mundo que não há outro mediador entre Deus e os homens. Esse único mediador é Jesus Cristo, que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é a ponte que liga o homem até Deus. Sem essa ponte, nunca nós vamos chegar a Deus. Podemos até chegar conforme ser julgado para a condenação, mas não chegar a Deus para entrar nas mansões celestiais. Então pense nisso, você, meu querido e minha querida irmã, que muitas vezes você não tem valorizado a palavra é para nós praticarmos ela, para nós colocar ela em ação. Então quando nós colocamos a palavra de Deus em ação, nós vamos ser servos fiéis ao Senhor, porque é importante a gente ser praticante da palavra. Vamos ver o que disse o apóstolo Tiago no capítulo 1 da sua epístola, no verso de número 21, é o que disse o nosso irmão Tiago. Ele diz assim, porque, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 1, verso 21, diz assim Tiago, porque rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, eu e você, meus irmãos, nós temos que rejeitar esses acúmulos de malícia, de imundícia na nossa vida e receber a palavra enxertada no nosso coração, que ela enxertada em nosso coração, ela vai produzir fruto em nós, a partir do momento que nós a praticamos. Assim diz Tiago no verso 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, a palavra de Deus nos ensina que eu e você temos que ser praticante da palavra, cumprir a palavra, você colocar a palavra em prática, cumprir aquilo que Deus deixou para mim e para você. Porque muitas vezes, se nós não fazer isso, nós vamos estar enganando a nós mesmos. A gente vai andar enganando e sendo enganado. Então, não basta ser apenas ouvinte. Nós temos que ser praticante da palavra de Deus. E o praticante da palavra de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este cumpre os mandamentos de Deus. Vamos ver o que disse João, o apóstolo do Senhor, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 3, o que nos diz o apóstolo do Senhor? Ele diz assim, nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, entende que agora, para nós mostrar para o mundo que nós conhecemos a Deus, nós precisamos cumprir a palavra dele, precisamos guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não. Os mandamentos de Deus são leves para a nossa vida. Nós é que não queremos nos moldar os mandamentos de Deus, mas Deus, ele é o Senhor, nós somos servos. O servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Todo aquele que faz a vontade do seu Senhor, esse é tido como um bom servo. Então pense nisso, meus irmãos. Aí diz ainda o apóstolo, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, aquele que diz conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja esse texto, como ele é muito
enfático, vai dizer, muito categórico, que diz: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos faz-se mentiroso, porque diz uma coisa, mas pratica outra. Então, isso não leva a nós a lugar nenhum. Vamos procurar, como servo de Deus, viver a sua palavra, viver a palavra de Deus em nosso coração, como disse o salmista Davi: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o apóstolo segue dando a mim e a você esse ensinamento: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quem guarda a palavra de Deus com alegria, não é como um fardo pesado, não, meus irmãos. Deus, ele não quer que eu e você sirvamos a ele como uma obrigação. Não é Deus que precisa de mim e de você. Sou eu e você que precisamos de Deus. Veja o que Jesus disse em João 15, versículo de número 5. Sem mim nada podereis fazer. Ele sem mim pode fazer tudo, todas as coisas. Mas eu e você, sem ele, nada poderemos fazer. Vamos só dar uma conferida aqui, para não ficar somente nas minhas palavras. Conferir se é isso mesmo que o apóstolo, que Jesus disse, João 15, versículo número 5. Vamos lá ver aqui rapidamente. Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus na nossa vida é impossível nós frutificar. Sem o Espírito de Deus habitando em nós é impossível nós darmos fruto para Deus. E nós temos que dar fruto para Deus. Qual é o primeiro fruto que eu e você temos que dar para Deus? É o fruto do arrependimento dos nossos pecados, da nossa velha conduta, da nossa velha natureza. É renunciar o velho homem e tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o primeiro fruto que eu e você temos que dar para Deus. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17, diz: portanto, agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, eu e você temos que entender o mandamento de Deus. É um dia que nós tiramos para valorizar a palavra, um dia de ensinamento da palavra. Temos que valorizar a palavra de Deus enxertada em nossos corações. Assim, fazendo, nós iremos produzir fruto. Porque sem Jesus nada nós somos, né? Sem Ele nada nós podemos fazer. Aqui João diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você já parou para imaginar como foi a caminhada de Jesus na terra? Jesus andou na terra incansavelmente, procurando fazer a vontade de Deus, perdoando aqueles que havia constantemente lhe atacando. Ele perdoava, porém ele era verdadeiro, ele falava a verdade. Isso, pelo fato de ele falar a verdade, foi o motivo da ira dos homens que o rejeitaram e perseguiram ele até a morte. E como disse nosso irmão Paulo, e morte de cruz. Mas ele é o Senhor, ele é Deus, ele tem o seu poder, está com ele no céu e na terra, porque ele é poderoso. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Então, meus irmãos, eu e você precisamos nos tornar servo. Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Se você não está fazendo a vontade de Deus, se não está perdoando o teu irmão, se você não está amando os teus inimigos, ora, eu digo para você com toda clareza, você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está amando nem o seu irmão e principalmente teus inimigos. Amai aos vossos inimigos. Isso é um mandamento de Deus. Isso é um mandamento. O mal nós não devemos pagar com o mal. O mal se paga com o bem.
Aqueles que maldiz de você, fala mal de você, falar bem dele. É esse o ensinamento bíblico. É tudo o oposto de que o inimigo ele propõe na mente das pessoas. O inimigo propõe na mente das pessoas vingança. Mas Deus disse para nós não pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o bem é isso. Se alguém te feriu, você perdoa. Amar aos vossos inimigos. E o grande mandamento de tudo isso é que Deus deixou o mandamento que é fundamental para todos os seres humanos. Primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama não aborrece. Quem ama não fala mal. Quem ama não acusa. Quem ama perdoa. Então, meus irmãos, entenda o que é ser um cristão. Ser um cristão não é simplesmente colocar uma roupa diferente e ir para uma igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ser cristão é ser praticante da palavra de Deus. Olha o exemplo que Jesus deu para nós. Ele disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Você tem aprendido o Senhor Jesus? Quem aprende com Jesus, ele pode até sofrer muitas vezes na terra, porque ele é diferente. Ele pode, pela sua simplicidade, alguém querer lhe humilhar até se possível. Mas, porém, quem anda com Jesus não cede à tentação do inimigo. Ergue a cabeça, vai em frente, e ele não volta atrás, porque ele sabe qual é o seu propósito. Como diz Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Então, meu querido irmão, fica firme, mas pratica a palavra de Deus. Você tem perdoado as pessoas no teu caminho na vida? Você tem mágoa de alguém? Você tem ódio no teu coração? Você tem, joga isso para fora. Lance fora, isso não faz parte da vida cristã. Você carrega a ira dentro do teu coração? Lance isso fora, isso não provém de Deus. Isso é do maligno, é semente de amargura que ainda resta dentro de você. Deixa Deus entrar, limpar o teu coração e deixa o Espírito de Deus fazer morada na tua vida. Você tem perdoado? Então, se você não tem perdoado, passe a perdoar a partir de hoje. Se você tem aborrecido, passe a amar a partir de hoje. E amar, eu quero ser bem sincero, não significa você andar abraçando as pessoas, beijando ela, não. Judas foi um beijo em Cristo, mas um beijo traidor. Não é necessário isso. Também não é proibido, claro, né? Estou citando como exemplo, né? Para nós andar abraçando e beijando com falsidade. Seja sincero, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Aí você vai agradar a Deus e o inimigo não vai ter poder para tirar os alicerces da tua vida, porque você está alicerçado na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo, a pedra principal. Então, que Deus ilumine o teu coração, a tua vida, abençoando, abrindo o teu coração, a tua mente, fazendo morada no teu coração, mudando a tua conduta. Hoje estamos aqui para valorizar a palavra de Deus. É um dia de ensinamento para nós aprender. Nada temos a ensinar que não seja da palavra, que não seja da Escritura Sagrada. Então, vamos fazer a vontade de Deus? Vamos perdoar, vamos amar o nosso irmão, vamos cumprir o ide do Senhor Jesus Cristo. Ele não disse, ide contender com fulano e ciclano, ide debater, não, ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o dever do cristão. Pregar o evangelho não significa estar num púlpito de igreja pregando, não. É onde você e eu estiver. Nós temos que pregar o evangelho de acordo com a oportunidade. Se não pregamos em palavra, que possamos pregar com o nosso exemplo de vida. Então essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão e minha irmã. Você, meu querido, que está começando na caminhada com Deus. Você que já faz muitos anos que está com Deus, mas nunca parou para valorizar a palavra. Então essa é a mensagem que Deus deixou para o meu e o teu coração nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja com todos. Amém, meus irmãos?